Se eu orar de madrugada, Deus me ouve mais? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Oração na madrugada. Com certeza você já deve ter ouvido aquela frase que virou jargão, principalmente por muitos pentecostais. A oração na madrugada, a fila é menor. E aí, você acredita nisso? Você sabia que existem muitas pessoas que creem assim? Que acreditam mesmo que de madrugada o efeito da oração é melhor? Que buscando de madrugada alcança mais as bênçãos do Senhor? Se você acredita, ou tem dúvidas, ou quer saber como explicar para alguém, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai entender o porquê de orar de madrugada, se Deus ouve mais ou não e se Ele abençoa mais ou não. Por enquanto, se você ainda não é inscrito, vem aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, acione o sininho das notificações, já compartilha com quem vai gostar de saber disso e bora saber o que a Bíblia diz sobre oração na madrugada. Não há Deus como nosso Deus. Como eu disse, existem mesmo pessoas que acreditam que orar de madrugada é mais eficaz do que orar em outros momentos. Principalmente algumas pessoas um pouco mais velhas, mais antigas, obviamente do ramo do movimento pentecostal. Se você é como eu, que tem avós, pais, tias, tios que cresceram principalmente no meio pentecostal, com certeza você já escutou essa frase. E eu conheço muitas pessoas que costumam orar de madrugada. Eu costumo me levantar para orar de madrugada. Mas e aí, você já faz a pergunta para mim. E aí, Levi, de fato Deus responde diferente quando se ora de madrugada? E nós já vamos entender isso. Mas primeiro, preste atenção numa coisa. Primeiro, quem se levanta para orar de madrugada? Quem são as pessoas que costumam orar de madrugada? Olha só, é fácil. Quem costuma orar de madrugada é porque primeiro tem o costume de orar, independente do momento. Outra, quem levanta para orar de madrugada é quem tem propósito. E primeiro eu quero falar sobre propósito. Ninguém se levanta de madrugada se não tiver propósito. Ninguém vai interromper uma boa noite de sono se não tiver propósito. As pessoas, independente de quem é, se levanta de madrugada para orar é porque tem propósito. Isso é um fato. Seja ele material, espiritual, alguém que esteja orando para que algum coração seja quebrantado, mães que oram para que seus filhos voltem ou sejam convertidos na palavra do Senhor, e tantas outras coisas. Mas uma coisa a gente tem certeza: as pessoas que oram de madrugada têm propósito. E falando sobre propósito, uma coisa que nós podemos ter com clareza à luz da Bíblia é que Deus se alegra, não só se alegra, como honra aquele que tem propósito diante dele. Sim, Deus responde quem tem propósito. Deus responde quem busca e Deus responde a quem ora tendo propósito diante de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10 diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aqui são as palavras do próprio Jesus, falando sobre propósito. Aqui Jesus não está dizendo que esse pedir que será dado é aquele pedir do tipo: nossa, preciso de algo, vou pedir para o Senhor e Ele vai me dar. Não, aqui está dizendo de alguém que tem propósito em pedir, aquele que pede muito, aquele que busca muito, aquele que procura muito e aquele que bate muito. Para essa pessoa, quando ele muito buscar, ele vai achar. Quando ele muito bater, a porta se abrirá para ele. Essa parábola é a parábola do amigo importuno, onde Jesus ensina que de tanto ele pedir, foi-lhe dado aquilo que ele pediu. Aqui Jesus está falando de propósito. Para quem pede, será dado. Para quem busca, será encontrado. E para quem bate, a porta se abrirá. Isso, Jesus está falando de propósito. E ainda usa a parábola do amigo importuno, que tanto pediu, que tanto bateu, que conseguiu. Isso é propósito. No mesmo capítulo 11 do Evangelho de Lucas, do versículo 11, 12, 13, diz assim:
Qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará a pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Ou seja, aqui é a certeza de que Deus honra a quem tem propósito de buscar diante dele, principalmente o Espírito Santo, principalmente as bênçãos espirituais, dons espirituais. Olha só, eu quero que você separe uma coisa. Eu estou falando de propósito, não de sacrifício. Uma coisa é diferente da outra. Propósito é você pôr diante de Deus um objetivo, algo que você quer, algo que você imagina ou pensa que precisa, pôr diante dele e buscar isso. Sabe o que você pode conseguir na busca no seu propósito diante de Deus? A resposta do Senhor. Você pode conseguir o que você quer, ou você pode conseguir uma resposta negativa, uma resposta de não. Mas olha só o que eu vou te dizer. Receber uma resposta de não de Deus é muito bom. Sabe por quê? Pouquíssimas pessoas conseguem a resposta de Deus. Sabe por quê? Porque não buscam. Só quem tem propósito diante de Deus recebe resposta de Deus. E receber um não de Deus é muito bênção, porque Deus não te daria nada que te faria mal. E sobre entender o sacrifício, lembrando que propósito não quer dizer sacrifício. Propósito é uma coisa, sacrifício é outra. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Olha só, para Deus nada muda se você ora à meia-noite, se você ora ao meio-dia, se você ora às 4 da manhã ou se você ora às 10 da manhã. Até porque, pensa assim, Deus ele é um só. Enquanto você está aqui orando às 4 horas da manhã, alguém lá do outro lado do mundo com certeza também está orando. E lá, agora, é 4 horas da tarde. Você acha que Deus não ia atender as orações, não ouvir as duas orações ao mesmo tempo? O Salmo 121, verso 4 diz que não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Ou seja, o nosso Deus nem pisca, porque ele é atento a tudo que acontece. Deus ouve tudo, vê tudo, não importa o momento. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Deus ele não está limitado ao nosso tempo, à nossa hora e à nossa forma de fazer. Então, ser de madrugada, especificamente, para Deus não muda absolutamente nada. O que de fato importa é o quanto buscamos diante dele. Aí você me diz assim: Levi, mas lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 17 está escrito: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, encontram. Sim, está escrito isso, mas olha o contexto da palavra. Ali, Salomão está falando sobre a sabedoria. Ele personificou a sabedoria e a sabedoria está falando ali. A sabedoria está dizendo assim: eu, sabedoria, amo aos que me amam, ou seja, aos que amam a sabedoria. E os que de madrugada buscam a sabedoria, encontrará. Não é sobre Deus, não é sobre milagre, sobre resposta de Deus. Está falando especificamente sobre sabedoria. Mesmo que seja um atributo de Deus, ali não está falando diretamente de Deus. O que nós conseguimos entender, então, é que o fato de orar num momento específico do dia, para Deus, não tem exatamente diferença nenhuma. O que de fato Ele quer é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Está aí o segredo. Não é o fato de você orar de madrugada, de você orar num monte, de você orar à luz da lua, se você vai orar dentro de casa. Isso não interfere em nada para Deus. O que de fato importa é se você ora ou não. E ora. A quantidade sim importa, porque é o quanto mais falamos com Ele. Oração é diálogo. Quanto mais você fala com alguém, mais aumenta o seu relacionamento com essa pessoa. Com Deus é exatamente a mesma coisa. O fato é oração e não qual momento acontece a oração. O que a Bíblia ensina em Efésios capítulo 6, versículo 18 é que nós devemos orar em todo o tempo. Diz também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 que nós devemos orar sem cessar. Está aí então o maior segredo da oração eficaz. Não é a questão se é de madrugada, de noite, de dia, ao ar livre, no monte, no meio do mato. Não, é se nós oramos a todo tempo, se nós oramos sem cessar. Isso a Bíblia ensina
nós fazemos. Se você tem propósito diante de Deus, significa que você ora sem cessar. Agora, sobre orar de madrugada, eu disse que eu faço isso. Sabe por que eu faço isso? Porque eu gosto, porque é bom, porque é gostoso, eu fui acostumado assim. Às vezes eu levanto de madrugada para orar. Conheço muitas pessoas que fazem isso. A minha mãe me ensinou assim. E não podemos dizer, porque eu faço isso, não posso dizer que quem não faz está fazendo errado. Aliás, nem posso dizer que ele é menos ouvido do que eu. Talvez seja até mais, porque ora mais durante o dia. Então o fato é, orar em todo tempo, orar sem cessar. E a última palavra que eu quero dizer é que em Tiago capítulo 5, versículo 16 diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Está aí o segredo. Então, busque a Deus, seja de madrugada, seja de dia, de tarde, de noite, mas busque a Deus, coloque propósito, ore muito e Deus vai atender a sua oração. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha com as pessoas que vão gostar, compartilha para aquela pessoa que acha que Deus só vai orar de madrugada, causa polêmica, manda para ele, briga com ela. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e eu espero você no próximo. Se você tem alguma sugestão de algum tema, deixa aqui nos comentários desse vídeo, manda lá no direct do Instagram, do Facebook e se inscreva no canal, dá um like no vídeo, acione o sininho das notificações e espero você na próxima. A paz do Senhor, tchau! Como nosso Deus.